O sol despontava no horizonte, colorindo o céu de Salvador com tons de laranja e rosa. Lee Min-ho observava a paisagem do quarto de seu hotel de luxo na praia de Itapuã. O ator sul-coreano havia chegado na noite anterior, após um longo voo com escalas em Dubai e São Paulo. Aos 38 anos, Lee era um dos rostos mais conhecidos da televisão asiática, reconhecido por seus papéis em dramas como Boys Over Flowers e The Ace. O convite para conhecer Salvador veio de forma inesperada. Durante uma apresentação de Ivete Sangalo em Seul, parte de um festival de música internacional, a cantora baiana havia ficado sabendo que o ator era fã da música brasileira e o convidou pessoalmente para conhecer sua terra natal. Lee verificou as mensagens no celular. Havia um texto de Ivete confirmando que o pegaria às 10 horas para um dia de passeio pelo centro histórico. Ele sorriu, animado com a perspectiva de conhecer a cultura baiana através dos olhos de uma de suas maiores representantes. Ao descer para o saguão, Lee se surpreendeu ao ver que Ivete havia vindo pessoalmente, sem entourage ou assessores. A cantora, trajando um vestido colorido e um chapéu de palha, sorriu amplamente ao vê-lo. "Finalmente conhecendo a Bahia, meu querido", exclamou ela, cumprimentando-o com um abraço caloroso. Lee, acostumado com a formalidade coreana, foi pego de surpresa pela espontaneidade de Ivete, mas retribuiu o gesto com simpatia. Eles seguiram em um carro discreto, enquanto Ivete narrava curiosidades sobre a cidade. Lee observava atentamente as mudanças na paisagem urbana, à medida que deixavam a ala moderna e adentravam áreas mais antigas da primeira capital do Brasil. "Vamos começar pelo Pelourinho, o coração do centro histórico", explicou Ivete. "É um lugar com uma história complexa, triste em muitos aspectos, mas que hoje representa a resistência e a riqueza cultural do nosso povo." Ao chegarem ao Terreiro de Jesus, foram imediatamente reconhecidos. Um pequeno grupo de adolescentes se aproximou timidamente, pedindo fotos. Com a gentileza que o caracterizava, Lee atendeu a todos, enquanto Ivete observava com um sorriso. A cantora havia planejado cuidadosamente o roteiro, evitando horários de maior movimento turístico. Eles caminharam pelas ruas de paralelepípedos, observando os casarões coloniais coloridos, enquanto Ivete narrava a história do local. "Este lugar carrega muitas memórias dolorosas, foi aqui que escravizados eram publicamente punidos", explicou ela. "Mas hoje ressignificamos esse espaço como um centro de celebração da cultura afro-brasileira, que é a alma da Bahia." O ator observava as fachadas dos casarões, admirando a arquitetura barroca portuguesa mesclada com elementos africanos. Eles pararam brevemente na Fundação Casa de Jorge Amado, onde Ivete contou sobre o famoso escritor baiano. Lee fez questão de comprar alguns livros traduzidos para o inglês. Ao meio-dia, o calor baiano intensificou-se. Ivete sugeriu uma pausa para o almoço em um pequeno restaurante conhecido apenas pelos moradores locais. O estabelecimento familiar servia pratos típicos da culinária baiana, e a dona, uma senhora de idade avançada, reconheceu imediatamente a cantora. "Veveta, minha filha! Há quanto tempo não vem nos visitar?", exclamou a senhora, abraçando Ivete com familiaridade. No restaurante simples, mas impecavelmente limpo, eles degustaram moqueca de peixe, acarajé, vatapá e outros sabores que eram completamente novos para o paladar de Lee. O ator experimentou tudo com entusiasmo, expressando sua admiração pela explosão de sabores da culinária baiana. A tarde estava apenas começando, e Salvador ainda tinha muito a mostrar para seu ilustre visitante. A tarde avançava quando Ivete e Lee continuaram o passeio pelo Pelourinho. A cantora baiana conduziu seu convidado até o Largo do Pelourinho, coração do centro histórico. Lee observava tudo com olhos atentos, captando detalhes que muitos turistas deixavam passar despercebidos. "Este é o verdadeiro Pelourinho", explicou Ivete, apontando para a pequena praça. "Aqui ficava a coluna onde escravizados eram castigados durante o período colonial. É um símbolo de um passado doloroso, mas que hoje nos serve como lembrete da resistência e da força do nosso povo." Um grupo de jovens percussionistas do Olodum ensaiava na praça, enchendo o ar com ritmos contagiantes. A batida forte dos tambores reverberava entre as paredes dos antigos casarões. Lee observou, fascinado, como os jovens transformavam instrumentos simples em poderosas ferramentas de expressão cultural. "O Olodum é mais que um grupo musical",
É um movimento cultural de resistência, explicou Ivete. Nasceu aqui mesmo, no coração do Pelo, e hoje é reconhecido mundialmente. Até Michael Jackson e Paul Simon já gravaram com eles. Os olhos de Lee se arregalaram em reconhecimento. "They don't care about US", disse ele, lembrando-se do famoso videoclipe de Michael Jackson gravado naquelas mesmas ruas. Um dos jovens percussionistas reconheceu Ivete e a saudou. Logo, todos estavam cientes da presença da famosa cantora e do ator sul-coreano. O líder do grupo convidou Lee para experimentar um dos tambores. Inicialmente hesitante, Lee aceitou o desafio. Os jovens músicos mostraram pacientemente como segurar o instrumento e executar o ritmo básico. Após algumas tentativas desajeitadas, Lee começou a pegar o jeito, acompanhando o grupo por alguns compassos. Aquele momento de conexão musical atravessou todas as barreiras culturais e linguísticas. Lee sentiu-se completamente absorvido pela experiência, deixando de lado sua persona de celebridade para simplesmente existir no momento presente. Após o breve interlúdio musical, eles seguiram para a Igreja de São Francisco, um dos exemplos mais impressionantes da arquitetura barroca no Brasil. Ao entrarem no templo, Lee ficou momentaneamente sem palavras diante da opulência dourada que cobria praticamente todas as superfícies interiores. "É incrível", murmurou ele, admirando o trabalho meticuloso dos artesãos que, séculos antes, haviam transformado madeira em arte sacra de altíssimo nível. Ao saírem da igreja, o céu começava a assumir tons alaranjados. Ivete consultou o relógio. "Ainda temos tempo para um café antes de assistirmos ao pôr do sol no melhor lugar da cidade." Eles se dirigiram a uma pequena cafeteria escondida entre as construções históricas. Enquanto saboreavam o café forte acompanhado de beijos de tapioca, Ivete e Lee trocaram impressões sobre o dia. "Você tem um país incrível", comentou Lee. "A mistura de culturas, a forma como vocês preservam o passado enquanto olham para o futuro, é inspirador." Ao terminarem o café, Ivete conduziu Lee até o elevador Lacerda. Construído para conectar a cidade alta à cidade baixa, o elevador oferecia uma vista panorâmica da Baía de Todos os Santos. Eles chegaram à plataforma de observação exatamente quando o sol começava a se pôr no horizonte. O céu explodiu em cores vibrantes, refletindo-se nas águas calmas da baía. Barcos de pescadores retornavam para o porto, criando pequenas silhuetas contra o horizonte alaranjado. Lee ficou em silêncio, absorvendo a beleza da cena. Havia algo de universal naquele espetáculo natural que transcendia diferenças culturais e idiomas. "Amanhã vamos conhecer outro lado da Bahia", disse Ivete, finalmente quebrando o silêncio. "Já viu bastante história por hoje, merece um pouco de diversão na praia." O motorista os levou de volta ao hotel de Lee, atravessando uma Salvador que agora se iluminava para a noite. Ao se despedirem no lobby do hotel, Ivete prometeu buscar Lee na manhã seguinte para continuarem sua jornada pela Bahia. A manhã despontou em Salvador com um céu de azul intenso. Lee Min-ho aguardava Ivete no lobby, após um café da manhã com frutas tropicais que nunca havia experimentado antes. A cantora chegou pontualmente, trazendo consigo uma energia contagiante típica dos baianos. "Bom dia! Espero que tenha descansado bem", saudou ela com entusiasmo. "Hoje vamos conhecer um pouco mais da alma de Salvador." O primeiro destino do dia foi o Mercado Modelo, localizado na Cidade Baixa. O tradicional centro de artesanato funcionava em um antigo prédio que já havia sido alfândega e, antes disso, depósito de escravizados recém-chegados da África. Lee admirou particularmente as esculturas em madeira de orixás, divindades do candomblé. A religião afro-brasileira o intrigava, com seus simbolismos e conexões com a natureza. Ele adquiriu algumas peças para levar de recordação. Enquanto percorriam um dos corredores mais estreitos do mercado, um burburinho incomum começou a se formar ao redor deles. Um grupo de pessoas se aglomerava perto da entrada principal, e o som de apitos e tambores podia ser ouvido ao longe. "O que está acontecendo?", perguntou Lee, notando a mudança na atmosfera do mercado. Ivete franziu o senho, também curiosa. "Não sei, não estava programado nenhum evento especial para hoje."
Eles se aproximaram da entrada e descobriram o motivo da comoção. Uma grande greve dos trabalhadores do transporte público havia irrompido naquela manhã, paralisando completamente a cidade. Manifestantes marchavam pelas ruas próximas ao mercado, e barricadas improvisadas bloqueavam várias vias do centro da cidade, incluindo os acessos ao Pelourinho. Isso é um problema, murmurou Ivete, consultando o celular para verificar as notícias. Parece que a greve pegou todo mundo de surpresa. A cidade inteira está parada. O motorista informou que seria impossível retornar ao carro, que estava estacionado em uma área agora bloqueada pelos manifestantes. Além disso, todas as rotas alternativas para sair do centro estavam congestionadas ou bloqueadas. Parece que estamos presos no centro histórico, concluiu Ivete, com uma expressão preocupada. O que inicialmente parecia um contratempo logo se transformou em uma oportunidade inesperada. Sem poder seguir o roteiro planejado, Ivete e Lee teriam que improvisar. Bem, se estamos presos aqui, vamos fazer o melhor da situação, propôs Ivete, recuperando seu otimismo característico. Vou te mostrar um lado de Salvador que poucos turistas têm a chance de conhecer. Lee, acostumado aos imprevistos das filmagens pelo mundo, aceitou o desafio com bom humor. Lidei com piores situações durante gravações. Estou em suas mãos. Ivete o conduziu por pequenas ruas de paralelepípedos que serpenteavam pela parte menos turística do centro histórico. Ali, longe dos roteiros convencionais, a Salvador real se revelava, crianças jogando bola em becos estreitos, senhoras conversando nas soleiras das portas, pequenos comércios familiares. Em uma esquina discreta, Ivete apontou para uma casa simples com uma pequena placa desgastada. Aqui mora Dona Zélia, uma das melhores cozinheiras da Bahia. Normalmente, precisaríamos de reserva com meses de antecedência para provar sua comida, mas hoje, vamos tentar a sorte. A casa, de fachada simples, abrigava um pequeno restaurante que funcionava apenas para clientes habituais e por indicação. Dona Zélia, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, abriu a porta e, ao reconhecer a cantora, seus olhos se iluminaram. Veveta! Quanto tempo, minha filha! Exclamou, abraçando-a efusivamente. Ao contrário de outros lugares onde haviam estado, Dona Zélia não tinha ideia de quem era ali, o que criou uma situação confortável para o ator, acostumado a ser reconhecido em praticamente todos os lugares que visitava. A senhora serviu uma verdadeira festa gastronômica: caruru, muqueca de peixe, vatapá, acarajé caseiro, e outras iguarias que raramente eram encontradas nos restaurantes turísticos. Após o almoço, Dona Zélia os levou ao terraço de sua casa, que oferecia uma vista surpreendente do centro histórico, completamente diferente das perspectivas turísticas tradicionais. Do terraço, eles podiam ver os manifestantes ainda ocupando as principais vias da cidade, mas também a beleza intemporal dos telhados coloniais, igrejas centenárias e, ao fundo, a Baía de Todos os Santos. Dona Zélia explicou que havia sido aluna de capoeira na juventude, e ainda mantinha contato com grandes mestres da arte. Isso deu uma ideia a Ivete. Lee teve uma pequena experiência com capoeira ontem, mas seria incrível se ele pudesse conhecer um verdadeiro mestre, não acha? A senhora os guiou por ruelas ainda mais estreitas, até chegarem a um pequeno pátio onde um homem de idade avançada, porém de físico impressionantemente forte e ágil, conduzia um grupo de crianças através dos movimentos fluidos da capoeira. Ao invés da demonstração turística que havia experimentado no dia anterior, Lee agora se encontrava frente a frente com um verdadeiro mestre de capoeira. Utilizando sua experiência em artes marciais, ele conseguiu acompanhar os movimentos básicos, ganhando gradualmente a aprovação do veterano capoeirista. As crianças formaram uma roda ao redor deles, cantando e batendo palmas, criando a energia característica do jogo de capoeira. Por quase uma hora, Lee se deixou absorver completamente pela experiência, esquecendo-se do tempo, da greve, de sua celebridade. Quando finalmente terminaram, a notícia chegou de que as barricadas estavam sendo removidas, e a cidade lentamente voltava ao normal. O motorista de Ivete havia conseguido uma rota alternativa e os esperava não muito longe dali. Obrigado, disse Lee a Ivete enquanto caminhavam em direção ao carro. Hoje conheci a verdadeira Salvador. A cantora sorriu, igualmente agradecida pelo rumo que o dia havia tomado.
Às vezes, os melhores momentos são aqueles que não planejamos. As luzes coloridas iluminavam as fachadas dos antigos casarões do Pelourinho, criando um cenário quase mágico naquela noite em Salvador. Limenroy e Ivete Sangalo caminhavam pelas ruas agora animadas com música ao vivo vinda de vários estabelecimentos. Terça-feira é um dia especial no Pelo, explicou Ivete, enquanto atravessavam o Largo Terreiro de Jesus. É quando acontecem apresentações culturais em vários pontos do centro histórico. Eles se dirigiram a um espaço cultural onde aconteceria uma apresentação privada de um tradicional grupo de samba de roda, uma das manifestações mais autênticas da cultura afro-baiana. Ao entrarem, foram recebidos por Mãe Dora, uma senhora de idade avançada, conhecida como guardiã das tradições do samba de roda no recôncavo baiano. Este é o amigo de quem falei, Mãe Dora, apresentou Ivete. Li veio da Coreia conhecer nossa cultura. A anciã observou Li por um momento. Bem-vindo, filho, disse finalmente. A Bahia abre seus braços para quem vem com o coração aberto. Quando a música começou, foi como se uma energia ancestral preenchesse o ambiente. O ritmo pulsante dos tambores, acompanhado pelos pandeiros e palmas, criava uma cadência hipnótica. As mulheres, usando saias rodadas coloridas, entravam no centro da roda uma a uma, demonstrando passos tradicionais que contavam histórias através do movimento. Mãe Dora, notando o interesse genuíno de Li, convidou-o a entrar na roda. O ator hesitou inicialmente, mas logo aceitou o convite. Após alguns momentos de desajeitada adaptação, ele começou a sentir o fluxo natural do movimento, conectando-se com o ritmo e com a comunidade. Quando a música finalmente cessou, Mãe Dora aproximou-se de Li e colocou um pequeno amuleto em suas mãos, uma fita colorida do Senhor do Bonfim, tradicional souvenir baiano. Para proteger você em suas viagens, explicou ela através de Ivete. E para que se lembre sempre da Bahia. Após a apresentação do samba de roda, Ivete conduziu Li para um pequeno bar conhecido por suas apresentações acústicas de MPB e bossa nova. Uma jovem cantora, acompanhada apenas por um violonista, interpretava clássicos de Tom Jobim e João Gilberto. Entre uma música e outra, eles conversavam em voz baixa, trocando impressões sobre os dias passados juntos. Li expressou sua surpresa com a diversidade cultural de Salvador e como a cidade conseguia manter suas tradições vivas em meio à modernidade. É como se o tempo passasse de forma diferente aqui, observou ele. Em Seul, tudo muda tão rapidamente. Aqui, sinto que existe uma conexão mais profunda com o passado. A conversa fluiu naturalmente para suas carreiras e as pressões da fama. A cantora do bar interpretava agora Garota de Ipanema, talvez a mais famosa canção brasileira no exterior. Li acompanhava suavemente com a cabeça, reconhecendo a melodia universal. Quando perceberam, já passava da meia-noite. Apesar da hora avançada, Ivete sugeriu uma última parada antes de encerrar o dia, um mirante natural que oferecia uma vista panorâmica da cidade noturna. As luzes de Salvador refletiam-se nas águas escuras da Bahia, criando um espetáculo visual impressionante. Ao longe, podiam ver o contorno iluminado da península de Itapajipe e o famoso Farol da Barra. Dizem que Salvador tem a terceira mais bela vista do mundo, depois de Nápoles e Hong Kong, comentou Ivete. Não sei se é verdade, mas para mim, não há lugar mais bonito. Li absorvia a visão em silêncio, gravando cada detalhe em sua memória. Obrigado, disse ele finalmente. Não apenas pela vista, mas por tudo. Por me mostrar sua cidade, sua cultura, por compartilhar tanto de forma tão generosa. Ao se despedirem no lobby do hotel, havia um sentimento mútuo de que aquela experiência havia sido muito mais que um simples tour turístico. Era o início de uma amizade intercultural, baseada em respeito mútuo e admiração. Enquanto subia para seu quarto, Li sentiu uma mistura de cansaço físico e plenitude emocional. Ao entrar, notou a pintura que havia comprado no dia anterior, cuidadosamente apoiada contra a parede. Enviou uma foto dela para sua irmã em Seul, com uma breve mensagem: conheci um pedaço do Brasil que jamais esquecerei. A Bahia é mágica. Enquanto o sono chegava, Li refletiu sobre como essa viagem ao Brasil estava mudando sua perspectiva. Como artista global, havia visitado muitos países, mas poucos tinham tocado sua alma como Salvador.
Esta experiência certamente influenciaria seu trabalho futuro, talvez inspirando novos projetos que explorassem conexões entre culturas aparentemente distantes. O último pensamento antes de adormecer foi a promessa de novos descobrimentos no dia seguinte, e a certeza de que levaria um pouco da Bahia consigo quando retornasse à Coreia. E você, gostou de acompanhar essa jornada cultural de Lee Min-ho pela Bahia? Não deixe de comentar o que achou dessa história e compartilhar com seus amigos. Se quiser ver mais conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Deixe seu like para nos ajudar a crescer.